Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a liturgia do 26º domingo do tempo comum, em que o Senhor nos motiva a ouvir o seu chamado e fazer a sua vontade. E o evangelho para esta liturgia está em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Estamos iniciando também o mês missionário, em que, no Brasil, a Igreja nos convida a vivenciar o tema da campanha missionária para este ano, Ide, da Igreja local aos confins do mundo, trazendo como lema, corações ardentes, pés a caminho, inspirado em Lucas capítulo 24, versículos de 32 a 33. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. No Evangelho para a liturgia deste 26º domingo do tempo comum, esta afirmação de Jesus deve provocar em nós a reflexão sobre as nossas atitudes de discípulos, nossa experiência, obediência e coerência. No Evangelho desta liturgia, Jesus se dirige aos sacerdotes e anciãos os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, a vinha. Para eles, a salvação estava destinada ao povo da primeira aliança, os judeus, povo que ouviu os profetas, mas que nem sempre foi fiel e agora rejeita o projeto salvífico do Filho que semeia um novo povo de Deus. Aquela Jerusalém é o seu segundo filho. Há outro filho, o primeiro, o que disse não, mas que depois foi trabalhar na vinha. Este pode representar os pagãos, como o centurião que recebeu o milagre da cura de seu servo, ou os pecadores, como, por exemplo, Mateus, que era publicano ao receber o chamado, ou a prostituta, que era pagã, Raabe, que no Antigo Testamento é acolhida no povo de Deus e está presente na linhagem de Jesus. Por terem uma segunda chance, se transformam em testemunho vivo no caminho do Senhor. Muitas vezes dizemos Senhor, Senhor em nossas orações, mas não levamos a vontade de Deus para o nosso comportamento, para nossas atitudes. Poderemos falar de caridade, mas na verdade, na prática, somos insensíveis e hostis para com nossos irmãos. Isso significa dizer sim, mas não comparecer à vinha. Por outro lado, poderemos cair no pecado de recusar a vontade de Deus, mas se nos arrependemos, podemos buscar na reconciliação, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós mesmos somos os dois filhos. Nossa resposta positiva se dá na caminhada com Cristo. Jesus é o Filho coerente, o qual devemos segui-lo, imitá-lo, amá-lo e dar testemunho. Diz São Paulo na sua carta aos Efésios: ele, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Cristo viveu a entrega total ao Pai quando se encarnou no meio de nós, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Devemos imitar o Filho e deixar que a sua pessoa faça parte de nossa vida por inteiro. As comunidades cristãs são chamadas a viver o sim coerente ao projeto de salvação. Pelo batismo, somos chamados à vinha do Senhor. O nosso sim é a missão de cuidar da semeadura do Evangelho, da vinha que é do Senhor. E quando estivermos sentindo que pelos nossos pecados o nosso sim estiver fraco, incoerente, precisamos, como nos ensina a Igreja, buscar fortalecer a fé, acessar os sacramentos, vigiar nossos comportamentos e atitudes e perseverar nas orações. E neste primeiro domingo de outubro, início do mês missionário, somos convidados a vivenciar o tema Ide, da Igreja local aos confins do mundo, trazendo como lema corações ardentes, pés a caminho. E o subsídio das Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Missionária da CNBB nos apresenta para este 26º domingo do tempo comum a seguinte reflexão. A liturgia de hoje deixa claro que Deus chama todos os homens e mulheres a assumir de forma concreta o seu batismo, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja memória celebramos hoje, e de São Francisco Xavier, padroeiros da missão. Portanto, façamos deste mês missionário uma oportunidade para assumir o nosso batismo através de gestos concretos de animação e cooperação missionárias, os quais, por meio da Palavra de Deus, destacado na liturgia de hoje em duas atitudes, ou dizer sim a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmos-nos do compromisso que Deus nos confia. E na oração dos fiéis para este domingo, rezemos: iluminai o Papa Francisco na sua missão de pastor universal, com os bispos do mundo inteiro, o clero, religiosos e religiosas, e os cristãos, leigos e leigas, para que continuem despertando a consciência missionária em toda a Igreja, numa saída sinodal e misericordiosa. Despertai, Senhor, em nós o compromisso de batizados, missionários, anunciadores do Evangelho, fortalecendo o amor fraterno em nossa comunidade e além fronteiras. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este 26º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês missionário, traz como título Filhos do Não e do Sim. Está disponível para servir, ser coerente com o chamado, de corpo e alma para a vinha, como filho do Pai amado, dizer sim e confirmar ao Evangelho proclamado. Buscar e viver o amor, prontos para anunciar, na vida da comunidade, abertos a partilhar, na vinha do nosso Deus, que está sempre a nos chamar. Às vezes, filhos dizendo não, quando o pecado vem a invadir, e o coração querendo negar, por tantas coisas a infligir, fraquezas que vêm e impedem a santa vinha querer servir. Somos filhos que dizem sim
porque olhamos para o Senhor, que viveu a santa obediência ao Pai Santo e vivo amor, porque a vinha veio cultivar através do seu plano salvador. A vinha precisa de trabalhadores, porque o dono o chama à colheita para que se produza a alegria que brota da fonte que é perfeita, jorrada da entrega do santo fruto, que do Pai recebe a missão e aceita. Busquemos em Cristo a obediência e aprendamos o sim e o servir, abraçando a missão confiada e a voz do Senhor sempre a ouvir, servindo a messe tão imensa que o dono quer a todos reunir. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos motiva a fazer a vontade do Pai através do nosso sim verdadeiro, ilumine o seu caminho.